Olá, meus amigos, saudações rubro-negras. O Flamengo venceu por 2-1 o Atlético Mineiro em Minas ontem, mas a notícia, o principal que tem acontecido aí, não tem nem a ver com esse resultado do jogo, e sim uma confusão que aconteceu depois do jogo entre Pedro e o preparador físico lá da equipe do Sampaoli, e começou a se cogitar na mídia hoje, inclusive a demissão do Sampaoli. Que isso, vamos entender esse caso aí. Começar falando do jogo, né, meus amigos, que era para ser o mais importante. Um jogo fora de casa pelo Brasileirão, time precisando vencer para se manter lá no alto da tabela, porque o Botafogo, como a gente consegue ver aqui na tabela, está bem longe. Inclusive eles ganharam mais uma hoje e a gente permanece 12 pontos atrás dele. Estamos em segundo por enquanto, mas o Grêmio está jogando agora e pode ultrapassar ainda. Mas foi um jogo onde o Atlético Mineiro acabou abrindo o placar e não dava a entender que o Flamengo ia conseguir buscar uma virada naquele jogo. O Atlético dominou praticamente o jogo todo, poderia ter ampliado o placar e o Flamengo parecia não conseguir reagir. Eu lembro inclusive de um momento lá do jogo que apareceu a estatística de chutes a gol e estava com 18 chutes a gol pro Atlético e 2 pro Flamengo num certo momento. E aí aconteceu uma falta ali perto da área pro Arrascaeta bater. E a gente sabe já, como torcedor rubro-negro, quando a gente vê uma falta pro Flamengo, a gente nem cria expectativa nenhuma, porque realmente o Flamengo tem um problema com o negócio de fazer gol de falta. Ninguém faz gol de falta no Flamengo, é um a cada 2 anos, sei lá. A gente assistindo lá sem muita expectativa, o Arrascaeta foi lá e fez o gol. E aí no finalzinho o Wesley conseguiu fazer o gol ali para virar o jogo. E a gente comemorando. Do nada aparece essa notícia no celular dizendo que o Pedro tomou um soco na cara do preparador físico e que eles estavam indo para a delegacia e que o clima para Sampaoli continuar no Flamengo não existia mais, porque todos os jogadores ficaram putos com a situação, todo mundo protegendo o Pedro, e essa questão do soco lá que o cara deu foi como se ele fosse um representante do Sampaoli dando um soco no jogador do time que todo mundo gosta. E o Pedro parece que falou que ele está sendo sabotado pela comissão técnica do Sampaoli também. Aqui ó, a gente pode ver na página do GE do Flamengo, só se fala nisso. Bastidor, Gerson empurrou o preparador contra a parede. Falou que o cara deu um soco no Pedro, ele foi lá e deu um empurrão no cara e ainda quebrou a parede lá, que era de drywall. Aqui falando que o Pedro fez o boletim de ocorrência, ele levou tapas no rosto antes do soco. Então o negócio foi bem quente, né? Aqui ó, a notícia, ó. O Flamengo vende Matheus França para o Crystal Palace lá da Inglaterra. Isso é uma notícia importante, mas que por conta de toda essa polêmica aí acabou ficando em segundo plano. Dá pra ver aqui, ó, laudo mostra ferimento na boca de Pedro após o soco. Deu uma cortada aqui. Inclusive saiu um meme na internet falando que depois do soco o Pedro levou 10 pontos e ultrapassou o Vasco na tabela. Essa galera não perdoa. O preparador físico já pediu desculpas, ele falou que ele ficou chateado com uma situação. O que acontece? O Pedro aparentemente estava lá no aquecimento e ele não quis aquecer porque ele não ia entrar no jogo, né? Aí ele ficou puto, falou alguma coisa lá, o cara foi lá e deu uma porrada nele. E aí agora o cara voltou para falar que ele ficou muito chateado, mas é porque eles trabalham sobre muito estresse por causa da pressão e que ele acabou agindo sem pensar e que foi uma coisa que se ele pudesse ele voltaria no tempo para consertar, mas já que não pode, ele disse que queria poder falar com o Pedro para poder resolver a situação e pedir desculpa pessoalmente. Hoje eles estão de folga, então não apareceram lá para trabalhar. E aí começaram a surgir matérias como essa aqui: o Sampaoli em xeque, o clube terá reunião para decidir o futuro, porque diz lá que com essa situação aí ele perdeu completamente o vestiário, a situação dele ficou insustentável e que ele não vai conseguir mais ter o controle desse elenco do Flamengo. Só que é uma situação bem complicada, né, meus amigos? O Flamengo agora começou a embalar, semifinal da Copa do Brasil, já deixou encaminhada a classificação para a final depois do primeiro jogo praticamente. E essa semana agora, na quinta-feira, já começam as oitavas de final da Copa Libertadores. Complicado uma situação dessa, né? Você tirar o técnico agora por causa desses problemas aí e vai fazer o que com o time? Como é que vai andar esse time? Estão falando aí, especulando sobre uma possível saída do Sampaoli e contatos aí com o Rogério Ceni para voltar, caso isso ocorra mesmo. Será, meus amigos? Temos aqui uma imagem que foi compartilhada no grupo aqui. A reunião dos dirigentes do Flamengo com o Sampaoli vai acontecer por volta das 8h30. Agora que eu estou gravando esse vídeo são 7h25. A diretoria acredita que contorna a situação e o treinador fica no clube.
o preparador físico vai sair. Já inclusive saiu a notícia que ele já foi mandado embora. Se o Sampaoli quiser acompanhar o preparador físico, eles vão construir uma situação de uma rescisão amigável. Caso o argentino deixe o clube, o Flamengo vai atrás de um técnico brasileiro e Rogério Ceni é o nome provável. Isso aqui foi dito pelo Mauro César, segundo está aqui na imagem. E essa situação toda aí deixou meio ofuscada a vitória do Flamengo, né? Porque o time continua ali na parte de cima da tabela, uma crise do nada assim aparece no colo do Flamengo, completamente surreal e absurda, que ninguém imaginava. E pelo que eu li aqui, na verdade o Pedro ele tá irritado mesmo por ter perdido espaço no time. Com o sistema do Sampaoli ele acaba não tendo muito espaço para jogar junto ao Gabigol, então o técnico acaba preferindo colocar o Gabigol e deixa ele de fora. Às vezes ele entra com poucos minutos. Ontem, por exemplo, ele nem entrou e por isso aí provavelmente que começou toda a confusão. Isso aí é uma informação do Vene Casagrande também, dizendo que o Pedro ele pode sofrer uma multa ainda do clube. Além de ter tomado uma porrada na cara, ele ainda pode ser multado. Porque, na verdade, antes da agressão, a agressão aconteceu porque ele, a princípio, teve um caso de indisciplina com o cara, que é um superior dele, que ele tem que respeitar, da hierarquia, e ele acabou desrespeitando o cara. Não justifica dar uma porrada na cara do jogador, né? Mas foi isso aí que ocasionou o cara ficar irritado e bater nele. Então, além de tudo ainda, o Pedro pode tomar uma multa. Eu acredito que o Sampaoli não vai sair não, porque tem muita coisa em jogo. Não é assim que se faz uma troca de técnico, né? Ele se pronunciou também no Instagram de tarde. Pelo texto dele, deu a entender que ele não queria culpar ninguém por nada. Ele tentou meio que pisar em ovos ali, para botar tudo em panos quentes, não culpar nenhum lado de nada, tentar ficar bem com os dois lados. Ficou em cima do muro o Sampaoli no texto dele. Mas então, nas próximas horas aí a gente deve ter as informações definitivas, né? Vamos aguardar para ver. Eu acredito que vai continuar e temos que ver como que vai ficar o ambiente do vestiário depois disso, porque temos jogos muito importantes essa semana e pro resto da temporada, né, meus amigos? Mas e você? O que você achou dessa confusão toda? Qual é a sua opinião? O que você acha que tem que ser feito? O Sampaoli tem que sair, tem que ficar? E se ele sair, será que é o Ceni mesmo que é o melhor para assumir? Ou seria outro nome? Diz aí nos comentários o que você pensa dessa situação toda. Mas estamos juntos, um grande salve a todos, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e dar o like para ajudar o nosso conteúdo a chegar a muito mais rubro-negros.